Lucas 18, versículo de número 9, diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Tome assento, você que está aqui na igreja, enquanto o meu tecladista deixa o teclado baixo. Eu queria a atenção dos senhores nessa noite, para nós falarmos de algo curioso, que eu estive meditando na tarde de ontem, para ser mais específico, em um espaço de tempo que eu tive dentro do carro, enquanto os irmãos estavam carregando algumas coisas, me ajudando. Eu me vi lendo esse texto rapidamente no meu celular e fiquei com aquilo na cabeça. E ontem, ou por que não dizer hoje, por volta de umas 2 e pouca da manhã, assim que eu encerrei algumas coisas que eu estava fazendo, eu decidi parar para ler esse texto de novo. Achei curioso. E eu quero meditar com você nessa noite no tema fariseu ou publicano. O que você tem sido? Pergunta a você que está aqui nessa noite, mesmo aqueles que estão me assistindo: o que você tem sido, um fariseu? Ou você tem sido um publicano? O texto, ele fala de 2 tipos de pessoas que foram para a igreja. Elas foram fazer, em tese, a mesma coisa. Elas foram orar. Olha que coisa maravilhosa. Saíram do seu comodismo, da sua casa, do seu trabalho, e foram para a casa de Deus orar. Tanto o fariseu como o publicano decidiram tirar um momento, em tese, para Deus. E esses 2, apesar de estarem indo para buscar a presença do Eterno, eles eram pessoas completamente diferentes, a despeito de estarem fazendo, em tese, a mesma coisa. Como eu e você que estamos aqui sentados, todos estamos aqui na igreja. Viemos aqui, em tese, porque viemos buscar a Deus. Hoje é o primeiro dia da semana, domingo. Em tese, você está na casa de Deus porque quer falar com Deus e quer ouvir alguma coisa de Deus, quer uma resposta de Deus, quer adorar a Deus. Pelo menos em tese seria essa a motivação que eu e você temos para sair das nossas casas. Teoricamente essa seria também a motivação dos 2. No entanto, a despeito de ambos estarem indo para a casa de Deus, ambos estarem indo orar a Deus, a Bíblia fala que só um dos 2 alcançou o coração de Deus. E isso me chamou a atenção, porque não é diferente de hoje. Gracilene pregava e eu dizia lá atrás comigo mesmo, eu disse: gente, Graça nem sabe, e nem a igreja, mas ela está pregando algo que eu vou falar nessa noite. Se você tivesse ouvido a pregação dela, você nem precisava ficar mais no culto hoje. Você já podia ir para casa, porque a pregação dela foi suficiente para nos trazer a mensagem que Deus me deu
na tarde de ontem e me inspirou a meditar nela nessa madrugada. E você vai perceber algumas coisas que eu estarei falando nessa noite, e que eu tenho certeza, quase que 100%, que a maioria dos que estarão me ouvindo não teriam ideia de que a Bíblia ensina algo que a Graça falou de forma muito superficial, mas falou, e que eu quero nessa noite me aprofundar para que você possa entender como chamar a atenção de Deus. É curioso porque nesses dois tipos de pessoas, para que você possa entender a diferença entre o fariseu e o publicano, a gente tem que conhecer essa história, a história desses dois camaradas. Quem eram os fariseus, né? Quem eram esses caras? Lá pelo século II antes de Cristo, surge uma seita no povo judeu chamado saduceus, e também surgiu uma seita chamada fariseus. Os saduceus eu não vou entrar muito em detalhe, porque não é muito o meu objetivo nessa noite, mas os saduceus eram um grupo de israelitas da elite, era a nata. Era como aquela galera gospel que está na nata do Brasil, é essa galera. São os top 10. Eles se achavam mesmo, estavam diretamente ligados ao templo, diretamente ligados ao sacerdócio. Os fariseus eram outra classe que acreditava piamente na lei oral e na lei de Moisés. Que lei oral é essa, pastor? Para você que não sabe, o que nós conhecemos como Pentateuco, ou os 5 primeiros livros da Bíblia, para os judeus chama-se Torá, juntamente com outros escritos, como profetas, livro de cânticos e por aí vai. Esse conjunto de livros, eles precisavam serem explicados. Para serem explicados, em um certo momento da história do povo judeu, um grupo de sábios pararam o que estavam fazendo e foram verso a verso do que você conhece como Antigo Testamento, escrevendo o que era ensinado de geração a geração, conhecido como lei oral. Isso deu origem a uma coisa chamada Mishnah. Quando você ouvir esse nome, você vai saber o que eu estou falando. A Mishnah nada mais é do que a lei oral. E tem mais outras coisas que eu poderia falar. Esse conjunto de leis que deram origem ao que você também talvez ouviu falar, chamado de Talmud, são os escritos sagrados dos judeus. E os fariseus tinham isso como algo importantíssimo. Eles eram rigorosíssimos. Sabe por que você está sentado em um templo aonde de um lado, hoje não, mas antigamente de um lado sentavam-se as mulheres, do outro lado os homens? Quem ainda pegou isso aqui, irmão? Eu peguei esse negócio também. Era convertido, eu tinha que chegar e sentar ali do lado dos homens, as mulheres sentavam do outro lado. Isso surgiu dos fariseus. Eles que inventaram o sinédrio, a sinagoga, todo esse negócio saiu deles. Foram esses caras, esses camaradas que desenvolveram o que eu e você conhecemos como esse método de culto a Deus. Porque eles eram ritualistas demais. Eles eram detalhistas demais. E Jesus muitas vezes foi para o combate na palavra com esses camaradas. Esses fariseus, eles, na própria palavra fariseu, você encontra um significado que é curioso, porque a palavra fariseu, que vem de uma palavra hebraica, que significa separado para ser santo. Em tese, olhe para cá, porque eu quero que você entenda a minha introdução. Ser fariseu naquela época era top da religiosidade. Era aquele pastor que anda de gravata, de terno, importado, que fala bonito, fala rebuscado, que tem um anel com uma pedra vermelha aqui para mostrar que é formado, que quando ele fala o manto cai, a igreja se derrama. Era isso naquela época. Era como algumas irmãs que, a despeito da própria vida, se vestem como se fossem santas, quando na verdade, na maioria das vezes não são piores do que as que não estão se vestindo na rua. Mas naquela época, esse pessoal, quando eles andavam na rua, todo mundo dizia: lá vai um fariseu, lá vai um homem santo, lá vai um homem de Deus, aquele ali. A despeito do que Jesus dizia, para quando você orar, se trancar num quarto, orar para Deus, os fariseus, eles foram ensinados a irem para a rua, não lavarem o rosto,
Eles iam para as ruas e jejuando, deixavam claro que estavam passando fome por causa do jejum, e gritavam dizendo: ó Deus, Santo dos Santos, eu estou aqui te orando, para todo mundo ver que ele estava orando a Deus. Eles chamavam a atenção pela sua religiosidade, por parecer serem santos. Eles eram os caras da época, e por isso eles tinham diretamente muito problema com Jesus, porque Jesus era o oposto disso. Jesus queria orar, ele se escondia numa montanha, vazava. Jesus curava alguém aqui, enquanto um fariseu, quando conseguia fazer um bem, ele chegava lá, aonde se doava o dinheiro, se doava alguma coisa, ele batia a palma, todo mundo olhava para ele: estou doando aqui um saco de moedas de ouro, para todo mundo olhar. Enquanto que Jesus, quando curava alguém, ele dizia assim: olha, não fala para ninguém que eu te curei, pelo amor de Deus, não fala nada, vai ali no templo, agradece a Deus, mas ó, boca de siri, meu irmão, fala nada não. E ele ia embora, não queria tomar a glória para si, nem queria aplausos. Ele se escondia das multidões que o seguiam, e muitas vezes ele desaparecia no meio delas, de forma espiritual, porque era necessário, porque ele estava começando a chamar a atenção mais para ele, do que para o Deus que ele servia, que é o Pai eterno. Então, diferentemente de tudo que Jesus ensinava, os fariseus eram uma classe elitizada de homens, que pareciam serem homens de Deus, que se vestiam como os de Deus, falavam como homens de Deus, andavam como os de Deus, oravam, pregavam, ensinavam como homens de Deus. E com detalhe, tinham um profundo conhecimento da palavra de Deus. Esses eram os fariseus. E quem eram os publicanos, pastor? Era a classe mala dos judeus. Publicano era quem coletava impostos para Roma. Alguns judeus, inclusive você conhece 2 deles na Bíblia, eram coletores de impostos. E todo coletor de imposto era ladrão, roubava, porque era aquela história: 1 para você, 2 para mim, 2 para você, 3 para mim, 3 para você, 4 para mim. Era assim que eles faziam no Império Romano. O que eles recolhiam do povo judeu, eles passavam só uma parte para Roma. Então, para justificar o que estava indo, eles tinham que roubar o próprio povo, o povo deles. Os fariseus odiavam os publicanos, porque eles eram judeus que estavam em serviço de uma nação que odiava os judeus, que eram os romanos. Os publicanos não se vestiam de forma pomposa, eles se vestiam como eu e você se veste, como ser humano comum. Eles não oravam nas ruas, gritando: ó Deus dos céus. Eles não iam no templo para orarem, eles ficavam no pátio externo quando queriam falar com Deus. Diferentemente dos nossos amigos fariseus, os publicanos eram chamados de pecadores. Quem é pecador aqui, diga glória a Deus. O texto diz que 2 tipos de pessoas foram fazer a mesma coisa dentro da casa de Deus. Foram orar, foram buscar a presença de Deus. Mas um, Jesus disse que era fariseu, e o outro, Jesus disse, era um publicano. O apóstolo que escreveu o evangelho de Mateus era publicano, coletor de impostos, ladrão. Um dos fundadores do cristianismo no mundo era ladrão, fora os outros. Zaqueu, que é um homem conhecido como o cara que subiu na figueira, era também cobrador de impostos, publicano, ladrão. E esse nem precisou de ele, já foi mesmo dizer: Jesus, olha, eu roubei muito, mas não te preocupa que na minha conversão vou dar e devolver tudo, ainda vou dar mais. Porque quando a conversão é genuína, a parada muda dentro do seu coração. Não muda não é fora não, querido. Fora é só uma expressão que está dentro. A mudança é interna. Você não consegue mais conviver com aquilo que você achava normal e gostava, principalmente se aquilo era errado. E esses 2 camaradas, eles foram fazer uma oração. Essa oração, vamos falar primeiro dessa oração do fariseu, porque ela é curiosa. A oração do fariseu
olhando para a Bíblia em Lucas capítulo 18, mantenha ela aberta por gentileza. Diz assim no versículo de número 11 do capítulo 18 do Evangelho de Lucas: o fariseu posto em pé orava consigo desta maneira. Olhe para cá, ele orava para ele. Quando a Bíblia diz aqui orava consigo, ele não estava fazendo aquela oração interior. A ideia no grego é que a centralização da sua oração era em si mesmo. A ideia de Jesus quando diz assim, ele orava consigo, não é que ele estava orando ali só ele e Deus, não. É que ele estava orando egocentricamente, colocando-se como centro da sua oração. E isso o texto revela. O versículo 11 diz assim: pondo-se de pé, orava consigo mesmo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano, cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. Você viu ele confessando algum pecado? Você viu ele pedindo perdão para Deus? O problema de muitos de nós é isso bem aí. Nós não nos percebemos. Nós não conseguimos nos enxergar. Eu consigo enxergar o seu defeito. Você consegue enxergar o meu defeito. Mas muitas vezes eu não consigo me perceber. Você não consegue se perceber. Os fariseus eram uma classe que eles literalmente, eles não se achavam a bala que matou Kennedy. Eles acreditavam que era. Tem pessoas que se acham alguma coisa, mas no fundo elas sabem, eu não sou nada disso. Elas sabem, elas só querem se aparecer. Elas parecem que são aquilo, mas no fundo elas sabem que não são. Os fariseus não. Eles tinham convicção: nós somos os caras, nós somos a elite, nós somos a nata de Deus na terra. Eles tinham convicção disso. E curiosamente, a oração do fariseu não apresenta uma única coisa que diga a Deus que ele precisava da graça ou da misericórdia divina. Algumas pessoas, quando começam a enriquecer, a ter dinheiro, elas fazem como esse cara aqui. Elas começam a olhar para Deus de uma forma diferente. Deus deixa de ser o centro, Marcos. Deus deixa de ser o alvo. Deus parece não ser mais necessário. É por isso que tem muito crente que vai nascer, viver e morrer pobre. Pobre, eu estou falando financeiramente. Pastor, o que é isso que o senhor está falando? Eu estou falando uma verdade. E se você nasceu pobre, viveu pobre e já está chegando na sua velhice pobre, agradeça a Deus, porque Deus está lhe permitindo ser pobre para você nunca abandoná-lo. Deus viu nas várias dimensões da sua vida que nenhuma dessas escolhas, se você tivesse condição financeira, você abandonaria Ele. E Ele te ama tanto, mas te ama tanto, que Ele diz: segura aí a bênção, não abre a porta da bênção, porque se abrir, ela se desvia. Se abrir, Ele me deixa. E Ele percebe isso, porque às vezes Ele joga uma gotinha de bênção na vida da gente, e a gente se afasta da igreja. A gente passa temporadas fora da igreja, em nome do trabalho, em nome do dinheiro, em nome da busca do sucesso, em nome da faculdade, por aí vai. Aí Deus vai lá e fecha. Fecha essa torneira aí, filho. Fecha, porque Ele vai me abandonar. E você fica perguntando para Deus: Deus, por que eu não consigo passar dessa fase? Minha vida nunca sobe financeiramente. Pare de fazer essa pergunta. Agradeça. É a maior prova que Deus lhe ama. É não deixar você enriquecer, porque Ele quer você no céu. O fariseu era um camarada que quando ele foi orar, quando ele vai se comparar a outras pessoas, olha que curioso,
Ele poderia se comparar com pessoas de qualidade. Ele fez assim: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou igual a Elias, o grande profeta, a Jó, o homem que nunca abandonou a Deus, a despeito de toda dificuldade. Não sou igual a Moisés, o fundador da lei, criador da lei. Ele não se compara a pessoas que têm qualidades. Ele se compara a quem não presta. Ele se mede por aqueles que não prestam. Graças te dou, Deus, porque não sou ladrão. Graças te dou, Deus, porque não sou adúltero. Graças te dou porque não sou injusto. Olhe para cá, o fariseu, na sua oração, quando ele vai tentar mostrar para Deus quem ele era, ele usa como justificativa para Deus do que ele era, as pessoas ruins. O que esse fariseu não entendia, e provavelmente morreu sem entender, é que Jesus não veio para gente boa. Jesus não veio para quem está 10. Jesus veio para quem está doente. Jesus veio para quem não presta. Ele veio para o ladrão. Ele veio para o adúltero. Ele veio para o injusto. Ele veio para mim e para você, que somos pecadores. É por causa nossa que ele veio. É por sua e por minha causa que ele morreu na cruz. Então eu posso mudar a minha oração, porque esta oração aqui, ela está estranha, mas é uma oração. Graças te dou, Deus, porque não sou ladrão, não sou injusto, não sou adúltero. Curioso, porque quando ele vai falar, e agora eu quero falar de uma coisa interessante, ele fala assim, depois que ele faz aquela média com Deus: Deus, eu sou tão bom que eu não sou ladrão. Eu sou tão cara que eu não sou injusto. Eu sou tão maravilhoso que eu não sou adúltero. E tem mais, Deus, eu jejuo 2 vezes. Eu não sei se você sabe, mas a lei de Moisés, no livro de Levítico, para ser mais exato, no capítulo 16, verso 29, há uma única ordenança perpétua aos judeus de que eles deveriam 1 vez por ano jejuar. Eles poderiam jejuar voluntariamente todos os dias se quisessem, mas 1 vez por ano só Deus cobrava jejum dos judeus. Muita gente nem sabe disso. 1 única vez Deus disse ao povo de Israel: vocês devem parar tudo neste dia, que é no 7º mês, no dia tal, para nesse dia se consagrarem a mim. Não trabalharão, não farão nada, estarão exclusivamente jejuando a mim. Só 1 única vez. Aí sabe por que o fariseu chega e diz assim: eu jejuo 2 vezes. Olhe para o texto. O texto diz: eu jejuo 2 vezes na semana, quando ele só precisava jejuar 1 vez por ano. Sabe o que ele estava dizendo para Deus? Senhor, eu me encho do poder e do manto de Deus 2 vezes por semana. Quando a gente fala de jejum, eu quero falar de uma curiosidade. Abra em Isaías, por favor. Capítulo de número 58. Abra. Eu quero que você aprenda isso. Quem aqui já jejuou alguma vez na vida, diga glória a Deus. Agora eu quero fazer uma pergunta mais curiosa do que essa. Quem aqui já jejuou reiteradamente por algo e não recebeu de Deus? Levante a mão e diga glória a Deus. Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58. Pastor, por que eu não consigo atingir meu objetivo com meu jejum, pastor? Pastor, eu jejuo quase todo dia. Pastor, eu jejuo mais do que esse fariseu. Ele só jejuava 2 vezes por semana. Eu jejuo quase todo dia. Pastor, o domingo para mim é um dia santo, que é o dia que Jesus ressuscitou. Pelo menos no nosso conhecimento humilde. Então Jesus ressuscitou no domingo. Então, como ele ressuscitou no domingo, é o dia santo. Ninguém entende, na verdade, porque o Shabat foi trocado pelo domingo.
Para se entender isso, a gente ia ter que quebrar as pernas do cristianismo romano, e a confusão que ia dar no meio da igreja era tão grande, que metade da igreja ou se desviaria, ou iria para outra igreja, que era romana, mas com cara de evangélica. Mas sem querer mexer no domingo romano, que agora é nosso, dos evangélicos, glória a Jesus por isso. Esse é o dia que nós jejuamos, é o dia que nós nos separamos para Deus. Pelo menos alguém jejua no domingo, quando não jejua às vezes todo dia. Mas eu quero falar sobre esse tal do jejum, porque a Bíblia fala que Deus, ao se revelar ao profeta Isaías, ele fala um negócio estranho. Em Isaías, no capítulo 58, versículo 3, isso aqui Graça até falou um pouco. Versículo 3 diz assim: eles dizem, por que jejuamos nós, se tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas, e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento. Olhe para cá. Isaías, por inspiração divina, começa a escrever, Deus está falando isso. Vocês, diz Deus, dizem para mim, Senhor, para que eu vou jejuar? Se eu jejum, mortificando a minha carne, mas tu não está atentando para mim, tu não está ouvindo a minha oração, tu não está recebendo o meu sacrifício. Deus está falando isso que o povo fala para ele. E aí Deus começa a dizer por que que ele não está ouvindo e recebendo aquele jejum. Diz o texto: eis que no dia em que jejuais, disse Deus ao povo, achais o vosso próprio contentamento. Como alguém que no dia de jejum resolve passar o dia cuidando das suas coisas. Eu não sou contra quem jejua durante o trabalho, mas acredite, é muito difícil você conseguir fazer um jejum autêntico trabalhando. Saiba disto. Se você não sabe, tome ciência disto. É muito difícil você alcançar Deus jejuando enquanto trabalha, porque o trabalho tira o seu foco de Deus, e o objetivo do jejum é focar em Deus. E Deus está dizendo aqui ao povo: vocês, quando vão jejuar, saem para trabalhar, vão resolver os negócios de vocês, e mais, o texto diz assim: e requereis todo o vosso trabalho. Ainda diz assim: e vocês ainda, em outras palavras, oprimem aqueles que devem vocês. Me paga. Ei, estou ligando para cobrar, está me devendo. No dia do jejum, você está jejuando e está brigando com um camarada que está te devendo. Jejuando, mas é glória a Deus porque eu sou santo, sou fariseu bacana, eu estou jejuando. Eu acho massa quando um irmão chega para mim: vamos tomar café. Não, pastor, porque hoje eu estou jejuando. Como se aquilo fosse realmente alguma coisa bacana. Ele tinha que ter vergonha de dizer isso. Mas olha só uma coisa curiosa, porque o texto não para aí. O texto vai mexer num negócio que nós não queremos mexer. Diz o versículo de número 4: eis que para contendas e debates jejuais, e para ferides com punho iníquo. Olhe para cá. Eu não vou pedir que você me responda, porque é vergonhoso responder uma parada dessa. Mas você tira o dia para jejuar, e naquele dia, o cão que atenta, porque o cão atenta, irmão. Atenta ou não atenta? Cão é cão, meu irmão. O cão atenta. E naquele dia santo seu que você tirou para Deus, é justamente o dia que o seu marido, que a sua mulher, que o seu filho, que a sua filha, que o seu chefe, que o seu professor de faculdade resolve lhe encher a paciência. E aí você está lá, suportando, engolindo, mas chega um momento que chegou no teu limite, do teu saquinho, como a gente costuma dizer, e você de saco cheio, manda R$1 para o camarada, quando muitas vezes ainda não vai no tapa, e briga com a mulher, e porque não sei o que, e é sempre assim quando eu estou jejuando, e esculhamba a outra, e vai no quarto e diz: Senhor, me perdoa. Como se Deus fosse um lero-lero que a gente resolve depois. Deus me perdoa porque ali eu xinguei a minha mulher, xinguei o meu marido ali, mas eu estou continuando meu jejum aqui santo.
Quantos de nós não fazemos isso? E Deus está dizendo, Vini, sobre isso. Ele está dizendo, vocês quando vão jejuar, vocês até brigam. Vocês quando precisam discutir, discute. Se precisar ir para a porrada, vai para a porrada. E está em jejum, está em oração com Deus. Eu estive uma vez em Zedoca. Eu nunca esqueci disso, porque foi uma cena hilária, para não dizer trágica. Cheguei muito cedo na casa de uma amiga irmã, a mãe dela crente há muitos anos. Cheguei coincidentemente no horário em que ela estava fazendo o devocional dela. E ela ficava na porta de uma janela que dava para o quintal, com a Bíblia aberta, lendo, e a hora ela começava a cantar. Eu estou sentado na sala e olhando para ela. Eu ia pregar em Zedoca e fui hospedado ali. E aí eu cheguei, fiquei sentado na sala, esperando a irmã que iria me abrigar num dos quartos. Enquanto isso eu olhava para a irmã fazendo devocional, que coisa linda. 6 e pouca da manhã, primeiro momento, tirou para Deus, que coisa maravilhosa, rapaz. Um filho acorda, mãe! E ela está ali, porque o Senhor cantando para Deus. E enquanto isso, ela não estava batendo o pezinho ainda. E o moleque lá do quarto, mãe! Ela começou a bater o pé e começou a cantar mais rápido, porque o Senhor, e eu estou olhando. O momento de adoração dela para Deus. O moleque dá o terceiro, mãe, poxa, Deus xingou o nome lá. Xingou mesmo. Eu estou orando, eu estou fazendo meu devocional. Te aquieta aí, fulano. E eu estava aqui na sala, me recolhi a minha insignificância e disse 3 vezes Ave Maria, como diz o caboclo. Gente, e tu tá pensando que a parada ficou ali? Não ficou ali não. O melhor não é isso. O melhor é que depois que ela xingou, ela voltou para onde a estrofe que ela tinha pausado, continuou a estrofe dali, continuou o momento dela com Deus. Nós fazemos isso, tirando todo o farisaísmo nosso, toda a hipocrisia nossa, nós fazemos isso. E Deus está dizendo, eu não recebo nada. Olha uma coisa curiosa, olha para o texto, porque ele agora vai falar de um jejum aí que eu acho que muita gente nunca nem fez. Versículo de número 5 diz assim: seria este o jejum que eu escolheria? Que um homem no dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça com um junco e estenda debaixo de si saco de cinza? Chamarias tu isso de jejum? Dia aprazível ao Senhor. Ele está dizendo assim, Deus está dizendo isso. Ele está questionando as pessoas, dizendo assim, vocês estão achando que botar, se vestir de saco, jogar cinza na cabeça, porque isso é invenção do povo judeu. Isso não é invenção divina não, irmão. Vocês estão achando que botar um pano de saco, jogar cinza na cabeça para demonstrar que está jejuando, que era a forma do povo saber que alguém estava jejuando, era se vestindo com um pano de saco, jogando cinzas na cabeça. E aí ele diz assim, vocês estão achando que isso, e vocês passando fome, afligindo a vossa alma, ele está falando de fome lá no hebraico, que vocês passando fome, ai eu estou aqui morrendo, o que foi meu filho? É que eu estou jejuando, eu já estou sem comer há quase 12 horas, estou para aguentar mais não. Sabe o que Deus está dizendo? Você está achando que fazendo isso, você acha que eu acho que isso é agradável diante de mim? Olha que coisa que confronta todos os nossos paradigmas, principalmente evangélicos. O conceito que nós temos de jejum, ele está totalmente desvirtuado, querido. Olha aí, versículo 6 fica melhor ainda a confusão. Diz assim: porventura não é este o jejum que escolhi? Olhe para cá. Deus agora vai dizer assim: quer saber como é que é para jejuar? Quer saber como é que é para fazer jejum? No dia que você vai fazer jejum, sabe como é que eu quero que faça? É isso que Deus está dizendo. Diz assim: porventura não é este o jejum que eu escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade. No hebraico a ideia é: libertem os que estão aprisionados por você. Eu vou já falar disso. O texto diz assim:
que desfaças as ataduras do jugo e que deixe livres o oprimido e despedaces todo o jugo. Sabe o que Deus está dizendo? Quer jejuar? Quero. Libera isso que está na tua alma. Tira esse troço da tua alma. Tira essa raiva do teu coração. Tira essa mágoa do teu coração. Tira essa prisão que tu criou para um, para outro, porque alguém te feriu, porque alguém te magoou, porque alguém te fez um mal. Tira isso diante de ti. Ele está falando isso. Aí o versículo 7, a coisa vai ficando mais bonita ainda, porque ele vai dizer assim: porventura também não é que repartas, olha o jejum de Deus, que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne. Olhe para mim. Jejum sem amar o próximo, não funciona para Deus. Jejum aonde você não para fazer algo para o próximo, Deus não recebe. E quem está dizendo não sou eu, é a Bíblia. Você sabe o que Deus está dizendo? Você vai jejuar, querido, vai. Reparte que tu tem em casa com alguém. Tem alguém precisando de roupa? Cara, pega umas roupas tuas e dá. Tem alguém passando fome? Faz ali uma mini cesta com o que tu tem e leva para essa pessoa. Você não está de jejum? Quem está de jejum não come. Então vai dar a comida para alguém que precisa comer. A ideia do texto é: se você fizer isso, olha o versículo 8. Então romperá a tua luz como a alva. Olhe para cá. A ideia é: então tu vai subir de nível, espiritualmente falando. Tu vais alcançar um nível de graça. Eu sei que você já experimentou isso. Quem aqui já jejuando sentiu-se diferente espiritualmente para melhor? Levante a mão e diga glória a Deus. Não é gostoso? Não é uma sensação diferente? Não é uma sensação espiritual diferente? Sim ou não é? Romper da luz no mundo espiritual. Mas porque o meu jejum, ele atende os requisitos de Deus. Jejuar com mágoa no coração, não funciona, querido. Jejuar com prisões na alma, não funciona. Jejuar tendo a mão miserável, não funciona. Jejuar não amando aquele que você não conhece, mas que é teu próximo, não funciona para Deus. O versículo 8 diz: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Oh, aleluia! A Ele seja a glória e a honra. Literalmente, se você fizer um jejum que chama a atenção de Deus, a glória de Deus se manifesta na tua retaguarda. Por que na tua retaguarda, querido? Porque atrás. Porque não na frente? Porque Deus está ali com a glória atrás e não na frente. Porque quem vai iluminando o teu caminho é Ele. Quem vai apontando a direção é Ele. Quem vai, avançando nas trevas é a luz dEle. Como um farol atrás de você, ou em cima da tua cabeça, que vai dizendo: é por aqui. A ideia do jejum é que você alcance um nível de Deus que vai romper a luz. E o versículo 9 diz: então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. Quem entendeu o que é jejum, diga glória a Deus. Não faça, já ouviu falar na frase jejum de tolo? Jejum de tolo é aquele jejum de idiota. É o jejum que você vai fazer enquanto trabalha, e que 90% do seu tempo você não está focado em Deus.
Há pessoas, como no meu caso, eu consigo trabalhar o dia inteiro sentado, só usando as mãos e a mente, sem precisar ter contato com ninguém. Colocou meu fone de ouvido ali, eu passo o dia inteiro só fazendo isso. Mas tem gente que não pode isso. Tem gente que trabalha lidando com pessoas. Tem gente que trabalha como um cobrador dentro de um ônibus, recebendo troco. Como jejuar numa situação dessa? Você está jejuando, aí lá passa uma mulher seminua na tua frente, tu está ali, ai meu Deus, misericórdia, Senhor. Ai, Jesus amado, quebrei meu jejum. Quem está em jejum não pode estar nas redes sociais, meu irmão. Quem está em jejum não pode estar ligado nem conectado. Primeiro dia de jejum, uma selfie aqui e posta lá no story. E aí a galera vai, palminhas, coração, clica. E o pessoal se empolga com isso. E Deus fica olhando, tá doido, olha, perdeu noção. Para quem é esse negócio aí, filho? Para mim não, filho, não recebe isso não. Isso aí, ó, você dá para outro Deus, para mim não. Jejum comigo é eu e você. Jejum com Deus é você e Deus e mais ninguém. Jejum com Deus é você num quarto, é você dizendo para Deus, Deus, essa 1 hora que eu vou tirar do meu dia. Pastor, eu não consigo tirar 12 horas do meu dia, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro, tenho que fazer aquilo outro mais. Jejum em 1 hora. Lá no seu quarto trancado, só você e Deus. Nessa 1 hora você vai ler a palavra dele. Nessa 1 hora você vai louvá-lo. Nessa 1 hora você vai orar. E aí a Bíblia diz, então você vai clamar e o Senhor vai te responder. Aleluia. O fariseu, quando ele orava, ele dizia assim, ó Senhor, eu jejum 2 vezes por dia. Meu camarada, ou 2 vezes por semana. Meu camarada, um cara que está dizendo isso para Deus, ele está literalmente dizendo para Deus, Deus, eu estou na tua presença 2 vezes por semana. Eu estou 2 vezes por semana navegando no Espírito, Senhor. E é curioso, porque a oração do publicano foi diferente da do fariseu. O publicano, quando ele foi orar, Lucas capítulo 18, por favor, foi muito diferente da oração do fariseu. O versículo de número 13 diz assim: o publicano, de longe, porém estando em pé, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, sou pecador. Primeiro, quando ele foi orar, ele não teve nem coragem de entrar na casa de Deus. Quando ele foi orar, filhinha, ele disse para si mesmo, eu não tenho nem coragem de chegar naquele lugar que é um lugar santo. Eu não tenho coragem. Hoje a gente canta, prega e ora e faz tudo quanto é doidice, meu irmão. E no outro dia está cantando, pregando e orando do mesmo jeito. É assim ou não é? Você acaba de sair de uma balada e vir para culto. Acaba de sair de um negócio errado, vai para culto. Você canta, você ora, você prega, você faz tudo. Vai para o monte. Passou a tarde fazendo uma coisa que é ilícita, recebendo coisas que são ilícitas, e de noite estava no monte, sexta-feira com o pastor Fábio, e dizendo, foi tremendo, foi maravilhoso, senti a glória de Deus. Só pode ser a glória mesmo de um Deus. As pessoas acreditam nisso, Hilton. Elas acreditam que pelo simples fato de estarem fazendo, estão chamando a atenção de Deus. Enquanto que o publicano disse assim, eu não tenho nem coragem de chegar perto disso, eu vou ficar aqui de fora. Eu não tenho coragem de apontar o meu dedo aí, colocar o meu pé nesse lugar aí, porque todo mundo disse que esse lugar, ele estava se referindo ao templo da época. Dizem que esse lugar é santo. Ele ficou no pátio externo, meu irmão, aonde os não judeus ficavam. Era um judeu que fez isso. Ele estava literalmente assim, eu não tenho coragem de chegar diante de Deus. Se aí é o lugar onde Deus se manifesta, se aí é onde está o templo, se aí é onde é a glória que Deus se manifesta, eu vou ficar de longe, porque eu sou um miserável pecador, porque eu não presto, porque eu não mereço estar perto desse local. E aí o texto diz
que ao invés dele se autoelogiar, ele reconhece o seu estado de miséria. Ele literalmente diz: olha, eu sou um pecador, mas tu és um Deus misericordioso. Glória a Deus. O fariseu, ele desesperadamente tentou mostrar para Deus que ele era o cara, que ele era religioso, que ele era bom, que ele era isso, que ele fazia o que era certo, que ele era isso, que era aquilo outro. E na sua oração ainda critica, não só como esses ladrões, nem só como aquele publicano que está lá fora, não tem nem coragem de entrar aqui, porque ele não é santo como eu, ele não é bonzão como eu, ele não é o cara como eu. Foi isso que ele disse na oração. O publicano chega para Deus e ao contrário desse se humilha e diz assim: eu não tenho coragem de ir aí onde tu está, meu irmão, porque eu não mereço estar aí. Ele não chega diante de Deus fazendo menção a ninguém. Ele não apontou o dedo para dizer assim: ah, pastor, mas porque fulano pode e eu não? Ah, pastor, por que Deus abençoa a irmãzinha e não me abençoa? Ah, pastor, não aguento mais essa prova, porque eu estou há anos assim, e a irmã fulana já entrou e saiu da prova. Gente que fica se justificando diante de Deus. Enquanto você faz isso, Deus está te olhando como um fariseu, porque um publicano, ele chegou diante de Deus e não apontou o dedo para ninguém, não mediu o erro dele pelo dos outros. É, Senhor, eu sou pecador, mas aquela ali, se conhecessem quem é aquela ali, aquele ali é bandido. Ele não fez nada disso. Ele olha para si e diz: Senhor, não quero nem saber quem está aqui, se erra, se não erra, eu estou falando de mim. Eu sou um pecador. Quem é pecador aqui? Teve um cara que orou assim. A Bíblia fala que existia um grande rei em Israel chamado Davi. Esse cara era um cara que chamava muita atenção de Deus. E muita gente nem entende porque que a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus não pelas suas qualidades. Ele era um homem segundo o coração de Deus pela facilidade de, nos seus defeitos, ele ter coragem de se autoanalisar e dizer assim: eu sou isso aí, Deus, só tu para me amar. Ele tinha facilidade de reconhecer a total dependência de um Deus supremo. Então quando ele ia para a guerra, ele dizia assim: eu não posso, eu tenho que orar, eu tenho que falar com Deus. Mas por que? Tu é o cara, tu é o maior guerreiro que nós conhecemos. Só não, eu vou enfrentar aquilo ali em nome do Senhor dos Exércitos. Se eu não for com esse nome, eu vou perder. Mas tu é hábil, tu tem talento. Não, eu não tenho. O talento vem dele, porque é ele que dá a honra, então é para ele. A glória pertence a Adonai, aleluia. Davi reconhecia isso, mas um dia Davi pisou na bola feio. O cara podia ter 500 milhões de mulheres. Poderia, porque a lei permitia um homem ter muitas esposas, fora concubinas. Ele só não poderia ter mulheres casadas. A Bíblia diz que ele olha para Batseba, que também estava ali num lugar que não deveria, tomando banho pelada, sabendo que da onde ela estava dava para o cara ver. Ali teve um jogo de eu não presto, mas tu não presta também, tá? Ela vai tomar um banho peladona, a mulher era bonita, chamou a atenção do rei. No dia que o rei não foi para a batalha, ele olha para Ada, se apaixona pela mulher. Quem é essa mulher? Esposa de Urias, teu servo, que está na guerra por ti. Manda matar Urias, bota ele lá na frente de batalha para alguém matar ele, e aí eu pego a mulher dele para mim. Ninguém vai saber de nada, minha esposa. Ele chama Batseba, deita-se com ela, sendo ela casada, enquanto Urias estava lutando por ele. Isso é sério. Alguém diz assim: cara, ela tem marido. E na época, marido era dono, mulher era coisa. Queira você saber disso ou não, historicamente é isso, é fato. Mulher era propriedade. Por isso que você tinha várias propriedades, várias mulheres, os homens, bastava ter condição.
Não era aquele negócio de que dava um para um, podia dar para outro, não. Ela era uma propriedade. Se eu quiser colocar numa casa pobre, botava outra no rico. Não tinha esse negócio, não. Quem mandava era o homem. É errado ou não, não é isso que eu quero pontuar. O que eu quero pontuar é que ele não podia, porque a lei dizia assim: se for casada, não pode. E aí ele escolhe uma casada, o negócio desanda, ele manda matar o marido, que estava lutando por ele. O cara morre, e aí ele diz: ninguém sabe de nada. Um belo dia, chega Natã, profetão, esse cara, está acontecendo uma parada ali, o que foi? O cara tinha muitas ovelhas, conta uma parábola lá para Davi. Tinha muitas ovelhas, o cara era rico. E o que é que tem? Tu acredita que ele, em vez de pegar das ovelhas dele para comer, assar e comer, ele pegou a única ovelhinha que tinha de um pobre coitado? Davi olha nos olhos de Natã, os olhos de Davi ficam vermelhos de raiva, bufando. Ele olha para Natã e diz assim: quem é esse miserável que nós vamos mandar matar agora? Eu não aceito esse tipo de injustiça. Natã olha nos olhinhos dele, bota esse dedinho assim no olho dele, assim: esse homem é você. Se desmorona. Um outro dizia assim: não sou eu, não é assim. Não, olha, me respeita que eu sou o rei Davi. Me respeita, rapaz, senão eu mando te matar. Ele vai para dentro de um quarto e ele compõe um dos salmos mais magníficos de todos os salmos. O salmo de um pecador. Salmo 51. Abra, por favor. Eu já vou encerrar, mas eu quero lhe contar isso. Salmo de Davi. Quando o profeta Natã chegou diante dele e disse: é você o cara que pisou na bola com Deus. O Salmo 51 diz assim, Ará. Versículo 1. É uma música isso, viu, irmão? Olhe para cá. Salmos eram músicas. Davi deve ter pego a viola da época, para não dizer harpa, o violão lá da época, e começou no quarto, só ele e Deus, chorando, começou a cantar uma música para Deus, porque salmos eram músicas, era o inário deles. E a Bíblia diz que ele começou cantando assim. Versículo 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o seu constante amor, segundo a tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava completamente da minha alma a iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal diante dos teus olhos, de modo que és justificado quando fala, puros e quando julgas. Certamente em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. No oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria. Regozijem-se os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará a tua retidão. Abre, ó Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Não te comprazes em sacrifícios, senão eu os traria. Não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Olhe para cá. Meu Deus,
Que música linda. O cara chega para Deus e diz: Deus, eu sou um miserável pecador. Contra ti eu somente pequei. Aí ele diz assim: traz de novo a alegria que eu tinha. Quem já esteve na presença de Deus aqui, diga glória a Deus. Eu estou falando de estar na presença de Deus, eu estou dizendo, senti a alegria, senti o gozo, a vontade de adorar, de cantar. Já sentiu isso? Quem já sentiu, diga glória a Deus. Sabe o que o texto diz? Que quando ele pisou na bola, ele não sentia mais isso. Os ossos dele estavam sendo corroídos. A ideia no hebraico é que ele estava sentindo a dor de câncer nos ossos, porque a alma dele estava seca. O texto se encerra dizendo: mas tu não resiste a um coração aquebrantado. Ele está dizendo: tu não resiste a quem chora. Tu não consegue resistir quando alguém se derrama diante de ti. A tua misericórdia envolve-nos. A tua misericórdia nos alcança. O texto fala que o publicano fez como Davi, meu irmão. Ele chegou diante de Deus e disse: Deus, eu sou um pecador. Eu preciso de ti, da tua misericórdia. E tem uma coisa curiosa. Algumas pequenas lições que eu quero compartilhar com você. Fique de pé, por favor. E olhe para mim em nome de Jesus. Primeiro, saiba disto. A parábola do fariseu e do publicano, do Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18, nos ensina algo curioso. Deus perdoa erros, mas não justificativas. Senhor, eu pequei, mas porque fulano me fez mal. Senhor, eu errei porque a tentação era grande. Senhor, eu peguei aquilo que não era meu porque eu precisava. Senhor, eu fiz isso por causa disso. Deus perdoa, mas não perdoa quem se justifica. O fariseu chegou se justificando diante de Deus. Deus, eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu sou aquilo outro mais. Deus diz: não, eu sou um santo, eu sou daquele, não roubo, não mato, não faço nada. Tu é o quê? Senhor, eu nem te conheço. Não, mas eu sou... Não, tu não é nada, cara. Tu é um miserável pecador e nem sabe que é. O publicano chega: Senhor, eu não valho nada, eu não presto, e só a tua misericórdia para me amar. Deus disse: a esse cara eu estou ouvindo. Bora parar para ouvir o que esse cara está falando. Para céu, para anjo, tem um cara orando com a alma, que não teve coragem de chegar no meu templo, porque disseram que o templo é um lugar santo, quando na verdade nem o era. Mas pelo hábito e o costume de alguém que dizia que ali era um local intocável, e já tinha deixado de ser mais de 600 anos antes daquilo ali, ele diz: eu não tenho coragem de chegar lá e dizer: esse cara me respeita, esse cara tem temor. Peraí, essa pessoa aqui quer ajuda. Quem quer ajuda de Deus aqui nessa noite? Deus não vai te ajudar se você usar a sua máscara religiosa. Deus não vai estender a mão sobre a tua vida se você não arrancar isso que faz você ser ou parecer ser o que você não é. Deus quer que você mostre para Ele quem você é de fato. Um ser humano que erra, um ser humano que julga, um ser humano que condena, um ser humano que critica, mas um ser humano que diz: Senhor, eu sou tudo isso, mas eu preciso de Ti. Eu peco, eu erro, eu tropeço, mas eu dependo de Ti. Quem entende o que eu estou dizendo? Segundo, essa parábola ela me ensina que ninguém pode impressionar a Deus. O cara chegou e disse: eu sou o santo, não roubo, não mato, não adultero, não faço nada. E Deus olhou: e daí? Eu também não roubo, não mato, não faço nada disso. Tu não está me impressionando.
Não ache você, mas eu oro 6 horas por dia, pastor. Jejuo 2 vezes por semana. Está querendo impressionar quem? Deus? O fariseu tentou impressionar a Deus, mostrando para Deus o que ele achava que era. Tem gente que está aqui me vendo, me assistindo, que literalmente acredita que sem ele ou sem ela, nada mais funciona no reino de Deus. Ela é a peça fundamental lá daquele ministério X. Ele é a peça fundamental lá da pregação. Se ele não prega, não adianta, não funciona. E acordar. Quer impressionar quem? Porque ninguém impressiona Deus por suas qualidades. Sabe aonde a gente chama a atenção de Deus? Não é nos nossos acertos, é nos nossos erros. É nessa hora que Deus quer te olhar e dizer assim: deixa eu ver o que tu vai fazer. Tu errou. Deixa eu ver como é que tu vai agir. Porque Deus fica esperando você dizer: Deus, eu sou um miserável pecador e eu preciso de ti. Deus fica ali torcendo na alma para que você e eu olhemos para Ele e possamos dizer: Senhor, eu dependo de ti, eu preciso de ti, sem eu não sou nada. Terceiro, essa parábola do fariseu e do publicano ensina que a glória só pertence a Deus. A glória dele. Canta bem? Canta? A glória dele. Prega bem? É dele, é por causa dele. Eu oro bastante, é por causa dele. Pastor, eu sou o que limpa melhor, é ele. Ninguém faz comida como eu na igreja, é por causa dele. Tudo é para ele, é para a glória dele. Essa parábola me ensina que ninguém pode arranhar a glória que só pertence a ele. E se essa glória só pertence a ele, eu nunca posso me chegar diante dele achando-me igual a ele, um santo. Quantos pecadores tem aqui nessa noite? Quarto, essa parábola me ensina que o elogio humano, ele é perverso. Tem um escritor, ele morreu já, chamado William Hendrickson. Nos Estados Unidos, ele era o cara do Novo Testamento. Falou em Novo Testamento, fala com ele que ele sabia. Ele era profundo conhecedor do grego. Estudando essa passagem, ele descobriu que no grego, olha que coisa curiosa. Estudando essa passagem, ele descobriu que no grego, quando aquele fariseu dizia assim: eu sou uma pessoa que não roubo, sou uma pessoa que não adultero, sou uma pessoa que não sou injusta. No grego a ideia é: ele é tudo aquilo que diz não ser. Você já parou para pensar que muitas vezes nós somos como esse fariseu? Tentamos demonstrar o que somos, o que temos, o que podemos. Brigamos porque alguém não nos deu a atenção necessária, ou não falou com a gente, ou não deu a oportunidade para pregar, para cantar, para orar. Quantas vezes eu não ouvi de ovelhas? De ovelhas. Pastor, eu acho que o senhor devia dar a oportunidade para pregar. No dia que eu dou, a pessoa vem toda despreparada, fala coisa com coisa, faz uma salada e desce se achando. O que é o máximo, é o melhor isso. Ele desce como um fariseu. Viu como eu consigo? Gente que não se percebe. Eu vim aqui nessa noite refletir com você e dizer para você: eu e você somos pecadores. Ponha isso na sua cabeça. Sabe por quê que Jesus disse lá no livro de João que sem mim nada podeis fazer? Porque ninguém, nem eu e nem você, vamos chegar no céu se não for através de Jesus. É só através dele. Você só consegue avançar na vida através dele. Você só consegue vencer o pecado através dele. Você só consegue vencer o que te domina através dele. Você só consegue diminuir se for através dele.
E essa parábola vem para nos ensinar quem de fato nós somos. Nós temos sido fariseus ou nós temos sido publicanos? Eu quero convidar aqui nessa noite os publicanos, aqueles que precisam de Deus, que dependem dele, que sem ele estava roçado. Não é todo mundo não, porque tem muita gente aqui autossuficiente, que não precisa de Deus, e nem precisa fazer demonstração de que precisa de Deus quando um pastor chama para vir na frente. Eu não preciso ir lá não, Deus me ouve daqui de onde eu estou. Demonstrando superioridade com aqueles que se humilham, com aqueles que se dizem: Deus, eu sou um pecador. Quem precisa da misericórdia de Deus aqui nessa noite? Levante a mão comigo. Feche os seus olhos. Senhor amado, o apóstolo Paulo diz, Senhor, que de todos os pecadores que ele conheceu, ele era o maior dos pecadores. Meu Deus, um homem que visitou a terceira dimensão celeste, um homem que fez milagres, maravilhas, olha para si mesmo e diz: eu sou o mais pecador de todos. Este publicano, Senhor, nos ensina, Pai, como devemos nos chegar diante de Ti. Nos ensina o quão dependente de Ti, na verdade, nós somos. O quanto nós precisamos de Ti. É por isso que a gente canta, Senhor, que mesmo sendo assim, pobre pecador, Tu nos ama. É por isso, Deus, que Davi orava e dizia: tem misericórdia de mim, que sou pobre, vil e miserável pecador. Senhor, nós não somos nada, Pai, mas nós viemos aqui diante de Ti nesta noite nos humilhar e dizer: Deus, estende a Tua mão de misericórdia sobre algumas vidas aqui, que estão abrindo o coração para Ti agora, que estão dizendo: Deus, eu sou como esse publicano, eu sou como ele, eu preciso de Ti, preciso da Tua misericórdia, preciso da Tua bondade, eu preciso do Teu amor. Eu não valho nada, Deus, mas Tu é grande, Tu é maravilhoso, Tu é glorioso, Teu amor é imensurável. Oh, grande Deus, grande Adonai. Nos escondemos nas nossas máscaras religiosas, mas hoje, meu Deus, eu Te convido a entrar na nossa alma, desfazer todas essas imagens que nós temos de nós mesmos e nos mostrar como somos de fato, o quão falhos e humanos que somos. E na nossa humanidade, Deus, eu Te peço, faz aquilo que o Teu Filho, meu Deus, veio propor a nós. Estende a Tua mão de misericórdia e perdoa-nos, Deus, diante de Ti. Perdoa-nos, Deus, diante da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia, porque nós somos afligidos nas nossas almas, Deus. E muitos de nós, Pai, há tanto tempo não sentimos muitos de nós, Deus, sequer sentimos mais a Tua presença, sequer entendemos a Tua presença, sequer nos alegramos, Deus. Somos levados, Pai, a coisas tão humanas, a sentimentos tão pequenos. Deus, em nome de Yeshua, o Mashiach, meu Deus, alivia nossa alma com a Tua presença, com a Tua graça, com aquilo que renova a fé, com aquilo que alegra a alma, com aquilo que alegra o coração. Nesta noite, Senhor, sara corações nesta noite e renova dentro de nós um espírito inabalável. Dai-nos, Senhor amado, um espírito quebrantado diante de Ti, porque a Tua palavra diz que Tu não resiste a um espírito quebrantado, e como orava Davi, não retira de nós o Teu espírito
que é santo, santo, santo. Oh, Kadosh Elohim, tu és santo, ninguém é igual a tu. E por isso, Senhor, nesta noite, eu vim aqui com a tua igreja, com este povo, com as pessoas que estão diante de ti, me assistindo, nos humilhar diante de ti e dizer: Deus, tem misericórdia de nós, abraça-nos com o teu abraço de perdão, abraça-nos com o teu abraço de perdão, Deus, e na alma, Pai, trata os nossos corações, para que diante de nós, Deus, nós possamos ver a tua glória na nossa retaguarda, nós possamos ver a luz que ilumina o nosso caminho. Deus querido, assim nós oramos, em nome de Yeshua o Mashiach. E só quem crê, adore a Deus nessa hora. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Cante da alma para Ele. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Diga da alma. E que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que vejam tua face em mim. E que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor. Declare. Mais e mais. Do santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Diga. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que veja tua face em mim. E que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor. Toda a igreja. Mais e mais. Do santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas és meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. O santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. Tua presença é o meu prazer.
tua presença é o meu prazer, 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 tua presença é o meu prazer. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença meu prazer. Um dia eu vi uma irmã chegar para mim e dizer assim: pastor, eu não entendo isso que acontece com o meu marido. Falei: o que, irmã? Ele vive vacilando, pisando na bola. Mas basta ele começar a orar, que ele chora, fala em línguas. E eu, que faço tudo certinho, não consigo falar em línguas. Eu olhei para ela, ri. Eu disse: filha, é porque esse seu marido, quando ele erra, ele chega diante de Deus e diz assim: Deus, eu não valho nada, mas eu venho reconhecer diante de Ti que, como pecador que sou, eu preciso de Ti. A senhora é tão certinha, irmã. A senhora faz tudo tão certinho que a senhora não se percebe que o que está fazendo, falando isso para mim, é errado. A senhora está falando mal do seu marido. A senhora está criticando o seu próprio marido. Nós não nos percebemos, igreja. Nós muitas vezes nós não nos vemos, nós não nos entendemos. E essa parábola vem para nós fazermos uma introspecção, uma reflexão. Será que eu tenho me percebido diante de Deus? Sem teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Sempre de braços abertos a mim receber. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Oh, que amor tremendo é esse. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído,
Declare. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Oh, aleluia! Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. E a igreja? O texto que nós lemos em Lucas 18, Jesus disse, falando do publicano, no versículo 14, ele disse assim: digo-vos que este, falando do publicano, desceu para a sua casa justificado, e não aquele, porque qualquer um que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Oh, glória! Se você é um publicano como eu, ainda não entregou sua vida para Jesus, que se quiser entregar, é só sair do seu lugar que nós vamos orar por você. É só vir até aqui, nós vamos orar por você. Publicanos como nós. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, Infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Declare nessa noite. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
Senhor, nessa noite eu quero te agradecer por podermos estar aqui te adorando e te exaltando, te agradecer pela tua misericórdia, pelo teu perdão, te agradecer por essa palavra. Obrigado, meu Deus, porque publicanos também são salvos, publicanos também podem chegar diante de ti. Despede-nos em paz e em segurança as nossas casas, que nós tenhamos, Deus, uma semana abençoada na tua presença. Que em nome de Jesus, Senhor, cada pessoa que está nos visitando, nos assistindo, possa ter a sua vida nas mãos desse Deus, possa ter essa vida, a própria vida nas mãos do único Deus, que é misericordioso e perdoador. Nós oramos entregando-nos nas tuas mãos as nossas pobres e humildes vidas. Em nome de Yeshua Mashiach, Senhor, leva-nos às nossas casas, debaixo da tua graça. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus sejam com todos hoje e sempre. Leve a mão no coração, dê glória a esse Deus e cante conosco. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixa as 99 só pra te encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.